Eu tive alturas que eu estive lá em cima e depois tive que recomeçar tudo do início. E quando tive que recomeçar tudo do início não é fácil, não é? Não tinha uma família empreendedora, zero. Na verdade, o que me levou exatamente para esse caminho foi a pergunta que todo mundo... Como ganhar dinheiro online? Tinha os meus 21, 22, estava em casa dos meus pais ainda, porque era impossível sair, não é? E comecei muito a vender online e na altura comecei a fazer 2, 3 mil euros por mês como afiliado. Aí comecei a estudar, levei um ano para conseguir fazer uma primeira venda. Eu ficava quase 18 horas trabalhando no computador e eu precisava fazer o lançamento e ele que desse certo. Eu contava com o lançamento para pagar meu aluguel. Tem altos e baixos, né? Mas sempre que eu entrava num baixo, eu dizia, não, isto não é uma questão de se vai dar, é uma questão de quando vai dar. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje você vai entender como se constrói um negócio digital que atravessa ciclos e continua crescendo. Os nossos convidados de hoje começaram no digital quando o digital ainda não existia. Um criou o primeiro curso ainda adolescente, o outro se tornou peça fundamental na construção da maior empresa de ferramentas para afiliados do Brasil. Eles já viveram ciclos de milhões, recomeços do zero, prestação de serviço, virada estratégica e hoje lideram a Nodes, com mais de 100 mil clientes e 15 ferramentas que ajudam o afiliado a vender mais. Eles são referências em lançamento, tráfego, funis e principalmente em transformar tecnologia em resultado. E Bruninha, chegou a nossa vez de aprender com eles. Chegou a nossa vez, tô super animada. Diretamente do Brasil, Portugal, hoje a mesa tá diferente. Uma união, tá vendo? Olha Vamos só, chamar? Quem será que tá por aqui, hein? Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Sejam bem-vindos, Carlos Lourenço e Fábio Vasconcelos. Aí, olá pessoal, tudo bom? Vamos aprender juntos então. Simbora. Let's go. Olá, um prazer estar aqui. Boa! Inclusive, esse papo vai ser super interessante, sabe por quê, Marcelo? Conta pra mim, a gente tá Bruninha. de frente com dois caras que começaram no marketing quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. O pessoal fala, dinossauros, os caras são pré-história. Eles são pioneiros, digamos assim, nesse mercado, né? Você para pensar, 2008, 2009 são 17, 16 anos, basicamente. 17, 18 anos de mercado digital. Eu tenho 29 anos. É muito conhecimento, Desculpa, não é mesmo? mas eu tava na escola, guys. Eu tava na me formei escola. em 2012, vocês já Entende? estavam capinando o mercado. Tem que respeitar, Exatamente tá? isso. Tem que respeitar. Então, assim, eu queria entender como era fazer marketing em 2008 e Boa. 2009. Porque, com certeza, coisas mudaram. Talvez o fundamento continue a mesma coisa, mas o restante muda, né? As coisas vão se atualizando. Se a gente para pra pensar hoje, o que funcionava ano passado não funciona mais esse ano, como era o marketing naquela época? Vamos começar aqui. Naquela época era bem diferente. Hoje o marketing tá mais maduro, né? Total. Mas naquela época era até mais difícil porque as pessoas não acreditavam, né? As pessoas não tinham confiança, era muito novo, era muito novo. Até mesmo plataformas de pagamentos, que eu me lembro daquela época, era PagSeguro. Só. A PagSeguro. A gente fazia pela Virtual PagSeguro, Marketing Pro. né? Isso, Virtual Marketing Pro logo depois. E era tudo mais complexo, não era cursos de vídeo, eram cursos, na minha parte, meu tempo era kits, né? Eu pegava, aqui no Brasil, havia muito kits. Um kit físico? Kits de e-book. Ah, sim. Kit de e-book ensinava a fazer alguma coisa, ensinava a internet. Era as formas de ganhar daquela época, né? Que eram diferentes agora. Então, eu peguei um bom tempo de blog, né? Vlog fez muito sucesso. O blog fez muito sucesso. E foi pro blog que eu comecei, né? Então, e blog e contratar anúncio em outros blogs também. Sim, interessante. Agora, vocês dois vieram de uma realidade empreendedora, famílias empreendedoras, aconteceu por necessidade, por desejo. Como é que vocês entraram no mundo, não somente do digital, mas do empreendedorismo como um todo? No meu caso, eu vim... A minha família sempre foi muito empreendedora. Não tínhamos, assim, não era uma família de dinheiro, pelo contrário. Mas sempre fomos muito empreendedores. E no caso, eu vim... Antes de ir para o marketing digital, eu comecei no marketing de rede. Então, eu comecei pela Herbalife. Em Portugal. Em Nossa, Portugal. marketing multinível, né? Marketing multinível, sim. E eu gostava
ou seja, do que eu via para o meu futuro, mas não gostava da forma como era feito. Eu entendo exatamente isso, porque eu também fiz marketing de rede no É. Brasil. E, nossa, as promessas e tudo que você visualizava, o desenvolvimento era incrível, mas o dia a dia, cara, nossa. É difícil. Distribuir panfletos. Porta em Fazer porta. reuniões, É, conversar, exato. aquele convencimento, me cansou bastante, Sim. mas eu aprendi muito, cresci muito. Então, eu aprendi muito também em termos de querer mais, de ambição, né? Uhum. Só que realmente a forma como era feita não gostava. E na altura foi lançado uma plataforma um misto do que é hoje as plataformas como a Kibify, mas em mistura com o marketing de rede. Então começou um cenário, começaram a ser apresentados os primeiros passos para o marketing digital lá. E foi a partir daí que eu comecei a gostar do marketing. Conheci o marketing digital e comecei a gostar. O meu primeiro curso foi um e-book. Eu comprei um e-book também na altura, 47 euros. Não, 47 euros para um e-book. É interessante. Um e-book nessa época, vai lá. 250, 300 reais no Vai indo. Brasil. Porque na altura não havia muito videoaulas, né? Curso de vídeo, era Sim. mais e-book. Depois é que começou a ver mais vídeos em aulas e o meu segundo curso realmente foi do Rui Ludovino, que foi uma pessoa que eu vim a aprender muito, trabalhei depois diretamente com ele, era um dos melhores da altura. E eu comprei um curso de tráfego pago para o Google. Então eu comecei a fazer muito tráfego pago e com isso, utilizando landing page, ou seja, são páginas, pronto, que o pessoal não pode entender, são páginas de vendas, né? Boa, boa. E a fazer tráfego direto eu comecei a vender muito como afiliado aí. Então estamos a falar na altura, eu tinha os meus 21, 22, estava em casa dos meus pais ainda, porque era impossível sair, não é? E comecei muito a vender online e na altura comecei a fazer 2, 3 mil euros por mês como afiliado. E O salário mínimo em Portugal é 1.600 euros? na altura era menos, mas na altura era 400, 500 euros. Uau! Porque já foi há muito tempo atrás. Sim. Né? Ou seja, lá atrás você já estava ganhando praticamente o dobro do que é o salário mínimo em 2025 em Portugal. 6 vezes mais. 5 a 6 Olha vezes. isso. Uau! Incrível. E então eu comecei com o marketing de afiliado e essa plataforma, que na altura chamava-se, já foi há muito tempo, The Magnet System, Ok. eles convidaram para fazer um curso lá. Como sistema magnético o nome? Sim, sistema magnético. Ok. Convidaram para fazer um curso lá e eu fiz o curso. E aí foi que eu fui o primeiro produtor, né? O primeiro produto que eu fiz, né? E aí comecei e aumentou mais. Ou seja, na altura, não só como estava a ganhar como afiliado, mas também comecei a ganhar como produtor. Bom. E isso foi há muito, muito tempo atrás, né? E tudo isso permitiu-me não só ganhar mais conhecimento, porque quando eu comecei, ou seja, eu não desenvolvi o produto simplesmente da minha casa, eles convidaram para ir lá, toda a gente estava junto, os maiores players da altura, e eu convivi durante mais de um mês com eles, então conviver foi uma coisa intensa, não é? Em que eu aprendi muito inclusive com o Rui, tinha outras pessoas lá também muito boas, e eu aprendi muito com eles em várias áreas, e aquilo cativou-me cada vez mais o marketing digital. Na altura nem sequer havia Hotmart, nem sequer havia Kibify, pode dizer, não? Não havia nada, não havia nada aqui no Brasil. Só Completamente Olha isso. porque acho que a primeira plataforma que surgiu foi em 2014, para aí. A Hotmart? 2012, eu acho. 2012 Foi isso né? mesmo. Então, 13 anos eles têm. estamos a falar de 2008, ou seja, estamos a falar de 4 anos antes de surgir qualquer plataforma aqui. Caramba, é muito tempo, hein, cara? É outro jogo, né? E foi aí que eu conheci o Fábio, porque depois dessa plataforma eu fui convidado para ser sócio aí de uma outra plataforma do estilo, mas já mais marketing digital, que já tinha mais cursos. E aí eu conheci o Fábio, porque o Fábio foi um dos produtores lá que vendia mais, que é o curso de blog na altura. Fora de blog. A minha raiz, ela é uma raiz assim de blog. Ok. Né? Quando eu comecei, eu não tinha uma família empreendedora, zero. Na verdade, o que me levou exatamente para esse caminho foi a pergunta que todo mundo... Como ganhar dinheiro online? Agora você se fez essa pergunta cedo, hein? Foi lá em 2000. Porque a galera tá pesquisando isso em 2020, 2019. Você tava muito à frente do tempo para pesquisar isso lá em 2000. Eu fiz essa pergunta lá, como ganhar dinheiro? Comprei o computador, isso que eu trabalhava de frentista, aí tirei férias, né? Eu falei, caramba, vou comprar um computador pra jogar jogo, né? Vou jogar jogo lá, vai ser lazer. Vai ser lazer. E daí comprei esse computador. Mas daí a primeira coisa que eu fiz com o computador foi...
Como ganhar dinheiro. Olha Falei, isso. caramba, será que não tem como ganhar dinheiro na internet, né? Como ganhar dinheiro na internet? Aí eu escrevi, como ganhar dinheiro na internet? Aí apareceu lá 3 resultados. 3 dinossauros da época. Acho que 2 talvez vocês conheçam, ou talvez não, mas o Danny Edson, que é um dinossauro, Não lembro. foi um dos primeiros. Ok. Rogério Job Isso também é outro dinossauro também. E mais um outro lá. Mas o outro era meio... Viver de blog. Não, esse é novo. Isso é novo, isso é... Então, vai E olha que ele é antigo, Vai indo. 2014, eu acho. Henrique. Um deles é... Não me lembro o nome dele. Aí eu fui e comecei a estudar cada vez mais. Aí comecei a estudar, levei 1 ano para conseguir fazer uma primeira venda. Eu ficava quase 18 horas trabalhando no computador. E daí fui aprendendo a mexer com blog. E falei, cara, isso eu quero pra minha vida. E comecei a focar tudo. Aí comecei a trabalhar com blog, escrevi artigo, aquela luta do blog, né? Inclusive, uma coisa que eu vou deixar aqui que eu acho que é legal. Nesse tempo, foi onde que eu também conheci minha esposa. Pela internet. Olha só. A internet internet mudou a vida do cara, hein? Em todos os sentidos, né? Maria. Amorosa, financeira. Que interessante. Você trouxe aí que você levou 1 ano pra destravar a sua primeira venda. A gente tem essa oportunidade de conversar com grandes produtores que persistiram tanto que o jogo virou em certo momento pra eles. No seu caso, olhando pra estratégia, qual foi a estratégia que conseguiu realmente trazer essa virada de chave pra ti? Tá virado? Eu acho que... Eu falo assim... Nossa, eu fui bem devagar. Assim... Demorei pra fazer a primeira venda. Mesmo pra aquela época era uma época bem mais difícil, né? Como Sim. eu falei, né? Mas eu trabalhava muito. E eu entendo que algumas pessoas têm... Eu já vi uma expressão do forno, né? Cada um tem o seu forno, a sua temperatura. Tem umas que tu vê uma situação, tu consegue desenrolar rápido. Tem outras que aquela pessoa demora pra pegar o tino. E eu demorei. Mas daí, com uma hora eu me liguei que dentro dos blogs... um dos blogs que era muito famoso naquela época, não sei se vocês... acho que vocês não vão se recordar, mas... Escola Dinheiro, do Paulo Faustino. Conhece? Nossa. Eu conheço o Paulo Faustino, mas eu não lembro, não lembro disso. O Paulo Faustino, ele fez um curso Junto com para o a primeira Magnesis. plataforma do Magnet System. Né? Exatamente. Aí eu vi aquele blog dele e eu falei, caramba. E tinha lá como anunciar. E tinha uma parte do anúncio, né? Que podia anunciar, pagar tantos valores. para meter no blog dele, não é? Isso. Mas imagina o espaço. valor de um lead naquela época. Não era nada. Era. A gente nem Nossa. contava. A gente chegou a fazer no tráfego pago e no Google. Vivendo a melhor vida. Para fazer o anúncio, na altura o Google não é o que é, então não tinha a parte do Google AdWords, né, o cara? Google AdWords, exato. Na altura, sim, na altura era o Google AdWords. Na altura era tudo muito mais simples, eles não tinham tanto... Pronto, eu não quero entrar aqui a parte técnica, mas eles não tinham tanto a pontuação, ter um score, etc. Então, na altura, a gente podia anunciar qualquer coisa e o anúncio aparecia. Então, qual era a estratégia que eu fiz com o Rui? Ele pegou no dicionário e todas as palavras do dicionário apareceu o nosso anúncio. Genial. Mudamos o dicionário todo. Olha isso, velho. Então ele Fez atingiu de um uso de jeito ou dinheiro. de outro. E era- a gente, funcionou. E Só eu- que hoje em dia já não funciona, não é? Cá está, Sim, mas vão mudando. E naquele tempo, quando a gente fez essa parte do blog, eu entrei em contato com ele, coloquei o anúncio. Mas com muito medo. Mas com muito medo de anunciar, porque eu me lembro que o anúncio era... Pra minha realidade, era muito caro, né? Então, eu fui lá, coloquei e vamos ver o que dá. Mas eu vi que ele tinha 25 mil inscritos, ele mandava e-mail todos os dias, ou todo... E era ele tinha muito conteúdo, era muito bom o blog dele, né? Aí eu comecei a colocar um produto que eu promovia lá e começou a vender. Olha isso. Vender. Então, foi essa saída que eu tive, né? De início pra começar a ganhar. Aí depois eu fui pros blogs, daí... Interessante. Mas ainda... E você já... Parece bobo, mas às vezes eu sinto que quem tá ali do outro lado e tá começando no mercado ou tá passando por um momento desafiador precisa ouvir. Nesses anos todos, vocês já pensaram em desistir alguma vez? Ou uma vez que vocês iniciaram, só não, é isso aqui que foi o resto da vida, nunca teve dúvida, sempre seguiram com o caminho liso? Desistir não, mas assim, É. a pessoa já tem altos e baixos, né? Mas sempre que eu entrava num baixo, eu dizia, não, isto não é uma questão de se vai dar, é uma questão de quando vai dar. Legal. Não é? Sempre mentalizei nisso. Que interessante. Porquê? Porque no meu caso, e eu penso que se calhar o Fábio, até o Tiago, que também deve ter passado a mesma coisa, eu tive alturas que eu tive lá em cima e depois tive que recomeçar tudo do início. E quando tive que recomeçar tudo do início não é fácil, não é? Então, nessas alturas era dizer, não é uma questão se vai dar, é quando vai dar. E sim, que eu acho que é a chave. Ainda há pouco estavas a perguntar a ele qual é que é o ponto de virada. O ponto de virada é a persistência e a consistência para mim. Não existe assim mais nenhum segredo. Obviamente a pessoa tem que saber o que é que está a fazer, não é?
mas é persistência e consistência. Se a pessoa for persistente e consistente numa coisa que funciona, é uma questão de tempo. Perfeito. Eu concordo 100%. Eu vejo que só não tem sucesso no digital quem desiste no meio. As pessoas que ficam, invariavelmente, pode demorar 1 mês ou demorar 10 anos, mas eventualmente elas chegam lá. E claro que não é todo mundo que vai ficar milionário, mas se você consegue ter uma fonte de renda saudável que te permite um estilo de vida legal, já venceu. Agora, claro, alguns desses vão ficar milionários, tá? Mas uma coisa é fato. Quem é consistente no mercado e se mantém ao longo do tempo, é eventualmente algo que a pessoa vence. Às vezes eu vejo pessoas a dizem, eu fiz isto em X tempo e fiz fatura Y. Só que, por um lado, isso é bom, não é porque podem entusiasmar outras pessoas, mas por outro lado, pode ser algo que seja negativo, que a pessoa vai se comparar. Exatamente. E essa é uma das piores coisas do mercado, né, ele fez em 1 semana, eu estou aqui há 2 meses e não consegui nada. É que existe exceções. Há qualquer problema, exatamente. e não é. Cada um tem, como eu estava a dizer, cada um tem o seu forno. Sim. Cada um tem o seu timing. Exatamente isso. E as pessoas que se perpetuam são justamente as pessoas que não ficam no caminho do e se. Elas só continuam fazendo, né? É a famosa frase clichê do continue a dadá. Mas é verdade. Você tem que continuar de certa forma, né? Hoje, olhando pros dias atuais do mercado digital, com todo o conhecimento que vocês adquiriram nesse mercado de 17, 18 anos, olhando para as pessoas que talvez estejam travadas, realmente, às vezes desbloqueou ali a primeira venda, mas não tá conseguindo mais escalar, coisas nesse sentido. O que vocês olham e vocês conseguem dizer agora que talvez se ela não esteja tendo resultado como ela espera no digital, o que elas não estão fazendo? Para onde elas não estão olhando dentro desse mercado? No meu caso, eu diria assim que ela tem que continuar. Buscando informação e continuar. Eu sempre falo assim que não tem como dar errado. Não tem. Na internet, por incrível que pareça, não tem. Só se a pessoa desistir. Sim. Que é o ponto que a gente tá falando. Se desistir... Eu, no meu caso, na minha trajetória, eu tive alguns momentos, realmente, que eu poderia... eu tava... Não com desistir nunca, mas chegou uma época que eu fiz um lançamento, né? Lá em 2012. Nossa, cara, eu fico impressionado. 2012. Como eram os lançamentos naquela época, cara? Imagina! E eu tinha que fazer um vídeo, porque naquela época eu tava entrando os vídeos, e vídeo era uma luta, porque pra quem saía do blog, né? Imagina, a câmera também era uma luta. E eu me lembro que eu fiz um vídeo de vendas. E daí esse vídeo eu passei uma noite toda tentando editar, porque o computador desligava sozinho. O vídeo e pesa não muito. salvava. Nossa, e não salvava meu Camtasia, né? Que era um programa que a gente usava. Né? Hoje em dia Ele não salvava, não sei porque ele não salvava naquele tempo. O meu não salvava. Nossa, eu ia ficar muito Eu tinha que irritado, editar cara. várias vezes. Eu editei umas 3 vezes, com dor no braço. E eu precisava fazer o lançamento. E ele que desse certo, porque eu tava com o meu aluguel assim, ó. Eu contava com o lançamento pra pagar meu aluguel. E eu fiz o lançamento. E eu vendi 1. Dorém. 1. E eu me lembro que eu parei... Falei, mas 1 deu pra pagar o aluguel, né? Sim. Mas, Então, pelo menos, pelo menos, né? Deve ter sido em euro, cara. Não, era 400. O problema é que tu pediste só para pagar o aluguel. Então, Olha aí só, né? eu parei, me lembro que eu deitei assim na cama, falei, caramba. Eu fiquei uns 3 dias, assim, parado, assim, que coisa. Falei, mas não tem como dar errado isso. Eu fazia a lógica da plataforma de pagamento. Pessoas que querem comprar, as pessoas gostam de comprar. Elas têm cartão de crédito. Tem que dar certo isso aqui. E eu continuei. E fui continuando e fui... Então, hoje eu falo assim pra uma pessoa que tá... eu não consigo. Na verdade, não, eu não consigo. Às vezes, ela não colocou em prática. Ou ela não entendeu. Porque tem coisas que... Cara, às vezes, ela sabe que tem que fazer isso aqui, ó. Tá mostrando. Mas se ela não fizer isso aqui, ela não vira a chave. É uma coisinha pequenininha. É simples. Simples, mas ela tem que fazer virar. Exatamente. Ela virou a chave, Só que até cada um... Eu entendi que cada um tem um tempo. Sim. Né? Então... Mas não desista nunca. Essa não é uma opção. Legal. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Olhando um pouco, a gente faz uma pesquisa extensa, olhando um pouco da trajetória de vocês dominaram tráfego, dominaram copy, dominaram funis, múltiplas estratégias. E isso mostra que não é sorte, né? Existe um método por trás do sucesso, principalmente quando ele se perpetua ao longo do tempo. Então, o que é que vocês nunca mudam quando vocês vão construir algo que dá certo? Quais são os princípios que vocês utilizam nas ações que vocês fazem? Legal. Eu acho que... Eu entendo que o conteúdo, né? O conteúdo a gente nunca muda. No caso, por mim, eu nunca mudo, né? Estratégias, copies, com o tempo foi se aperfeiçoando, né? Foi mudando. A copy de hoje é diferente da copy de 2014, por exemplo, né? Acho que é uma copy... Ela pega, assim, os pilares, né? Mas vai aperfeiçoando, vai mudando. Os anúncios já não são os anúncios de 2017. Era completamente diferente. 2018, completamente diferente. Então, isso aí vai mudando. Mas a ideia é que é entregar conteúdo,
ter um relacionamento, isso acredito que vai continuar. Isso é uma forma de comunicação, até mesmo isso aqui, né? Que é o conteúdo, né? Então isso vai perpetuar, vai continuar sendo, pelo menos da minha visão, né? Vocês trazendo essa questão do conteúdo, como de fato vocês criam a pesquisa, como ela é feita? Meio que pra gente entender a forma como vocês pensam até o momento que vocês vão executar. Entender a cabeça de vocês mesmo. O nosso conteúdo hoje, ele é bem bem técnico, né? Na dor do afiliado, né? Ele não chega a ser, nesse momento, topo de funil, mas ele é na dor do afiliado. Uma dor do afiliado que tem dentro do nosso nicho. A gente trabalha num nicho do Google ADS, né? Sim. Então, a gente vê a dor e gera o conteúdo para essa dor. E até mesmo os nossos produtos, as ferramentas são para eliminar essa dor do afiliado, ajudar ele a vender mais. Então, essa é a... porque tem vários processos que o afiliado faz, que são processos que dá perfeitamente para automatizar. Perfeito. São processos como criar uma página, criar um anúncio, escolher um produto para promover. Então, sim, são coisas que, no ponto de vista de hoje em dia, tem inteligência artificial que faz coisas bem mais complexas, né? Como estávamos a falar, que tem carros que conduzem sozinhos, né? Que é bem mais complexo, tem mais variáveis. Total. Então, assim, não faz sentido, e daí que também ter surgido as nossas ferramentas, não faz sentido, hoje em dia, o afiliado ter que fazer tudo manualmente, todo o processo manualmente. E às vezes perder horas a fazer algo que alguém com as nossas ferramentas pode fazer em 1, 2 minutos. Sim, com qualidade às vezes até superior. Sim, a ideia é essa. Porque eliminou o erro do afiliado, não é? Tal coisa que o Fábio estava a dizer de virar a chave, às vezes um pequeno pormenor, não é? Sim. Então, se a gente automatizar esse pequeno pormenor, já está a ajudar o afiliado. Perfeito. Legal. Para poder alcançar o objetivo, que é o quê? Vender. Encurta caminhos, né, de certa forma. Exatamente. Faz toda a diferença. Quando que nasceu a ideia da Nodes e como vocês entenderam que tecnologia era o caminho? E até para falar um pouco sobre isso também, eu queria chamar o Thiago, que está ali por trás das câmeras, para o pessoal conhecer também uma das mentes por trás da empresa. A gente queria que coubessem. É o trio. A gente queria que coubessem 3 cadeiras para conversar com vocês incrível. 3. Ah, senta no colo. Ó, o Carlos tá muito brasileiro já, né? Ele é brasileiro. Não dá mais. Mas me diz, como é que surgiu rapidamente a ideia da Nodes? De onde é que veio isso? Pra falar. Se aproxima um pouquinho mais. Boa. Olha só, isso aí nova. Boa. Diferente, ó, quebrando padrões aqui no Vou olhar pra KiwiCast. Aquela ali do meio. Aquela do meio? Tá. Então vamos lá. Pra falar sobre isso, eu tenho que falar também um pouco sobre como que nós nos conhecemos. Perfeito, boa. Né? O que aconteceu? O Carlos e o Fábio já tinham se conhecido e eu era concorrente deles. Verdade. Eles tinham uma ferramenta que era para criar blogs. Tema de blogs. Ok. E eu criei o meu. Só que na época eu vi que tinha alguém pirateando. No Mercado Livre tinha gente pirateando a ferramenta deles. Sim. E eu tinha comprado a ferramenta deles, porque eu comecei como afiliado também. Comecei com um blog também. E através de um curso eu conheci a ferramenta deles. Comprei, aí eu vi que, poxa, eu sou programador. Eu sei fazer isso, eu vou criar a minha também. Só que quando eu vi pirateando a ferramenta deles, eu falei, pô, isso não é legal. Aí eu fui e mandei um e-mail pro Carlos. E aí eu falei, Carlos, acontecendo isso, tal, sou seu cliente. E também sou seu concorrente. Mas eu não acho legal isso. Então, assim, se tiver espaço pra gente conversar, fazer uma parceria. Legal. E aí o Carlos me respondeu, conversou com o Fábio e tal. Marcamos uma reunião. E aí falei assim, poxa, dá pra fazer uma sociedade. Vamos fazer um primeiro projeto? E aí fizemos o primeiro projeto. Foi o Superlinks, que é uma ferramenta para clonar páginas. E... Já ouvi falar. Já ouviu falar? Então. E essa ferramenta, ela explodiu. E aí, a partir daí, nós começamos a Nodes. Que é uma empresa de tecnologia para afiliados. Exatamente. E de onde vem o legal. nome Nodes? O que significa Nodes? É negócio Peraí, online. peraí. É negócio online do zero. Brilharam, hein? Incrível. É assim que Às nasce. vezes a pessoa pergunta, de onde é que surgiu o KiwiFi? Não é uma Cara, a história. história não é uma história Não. É um nome, né? A galera falava que ele gostava muito de kiwi. Não. O Arthur nem gosta de kiwi. No nosso caso, ele queria uma palavra como uma fruta que não mude muito de acordo com o país. Então, kiwi é kiwi em quase todos os lugares. E aí, na época, tinha Spotify, as coisas com Fi no final de tecnologia, e juntou KiwiFi.
É muito mais simples do que você imagina. Não tem um nodes, né? Uma Sim. estratégia por trás do nome. Muito verdade. legal, cara. Obrigado, inclusive, pela sua participação. Uma salva de palmas. O editor podia colocar vários claps aí, né? Valeu demais, querido. Mas olha só, dando continuidade... Desculpa vai lá, interromper, vai lá. mas só pra finalizar um ponto que é... Beleza, entendi. Mas quando é que vocês entenderam que tecnologia era o caminho e não, por exemplo, vender um curso? Ou Perfeito. continuar vendendo ou fazendo AdSense no blog, por exemplo? Então, o Tiago, ele Entrou com programação, Com com programação, expertise, né? eu também tirei vários cursos de programação. Ok. Ou seja, foi aqueles cursos mais de programação, porque eu também gostei muito sempre de programar e tudo o que tem a ver com tecnologia desde muito novo. Então, na altura, eu entrei em contacto. Quando surgiu, assim, o início de tudo, eu entrei em contacto com o Fábio, porque eu já o conhecia. Eu era da época do curso. E se eu não me engano, na altura tinha entrado na União Europeia uma nova lei que era a Lei de Proteção de Dados, então era obrigatório colocar, ter aquela chamadinha No do final, cookie, etc. copyright, essas É, coisas. Não, a Sim, RGPD? Sim, LGPD. No caso que é Essential LGPD. Cookies. sim, isso. sim. E pronto, tinham vários parâmetros lá. E eu tinha um plugin que tinha feito que implementava exatamente isso. O plugin é um software que encaixa funcionalidades extra, no caso é no WordPress. Tá? E eu tinha esse plugin e então entrei em contato com o Fábio para colocarmos e começarmos a vender, porque eu na altura tinha saído de uma empresa, estava a prestar serviços direto para outros clientes no marketing digital e eu utilizava aquele plugin porque facilitava muito, em vez de estar a fazer tudo à mão, instalava e fazia tudo isso. Eu entrei em contato com o Fábio porque a minha esposa, cá está, as esposas são aqui o ponto de tudo. Ela disse: tu devias era vender isso online através do marketing digital. Sagaz. É. Perfeito. Sagaz. Eu entrei em contato com ele e ele, bora, vamos lá. E começamos. E aos poucos fomos vendendo e até começou a vender alguma coisa. Vendeu não é? muito bem, vendeu muito Vendeu, bem. começou a apanhar. Porquê? Porque toda a gente que estava a utilizar o blog precisava de colocar aquela mensagem de pronto, ter todas as Na verdade, diretrizes. até hoje, Até teoricamente. hoje, sim, né? até hoje. E então começou a vender e a partir daí surgiu o início em que nós começamos com esse produto, depois veio o tema WordPress, porque estávamos muito virados para o afiliado, mas ainda não tínhamos, estávamos a testar o espaço para ver o que é que ia pegar mais, não é? Então a gente estava muito na parte do blog, para o afiliado, e depois aí é que começamos a ir para o tráfego pago. Porquê? Porque vimos que realmente as pessoas os afiliados que apostam em tráfego pago normalmente estão mais abertos para investir, então a compra facilita muito, não é? E também acaba por ser um processo mais rápido do que o blog. O blog é bom, mas é um processo mais demorado porque tem Nossa. mais. Então o tráfego pago era o caminho. E foi aí que depois entrou o Tiago, como ele falou, não é? E surgiu o Superlinks, não é? Porque o Superlinks ele supre uma necessidade dentro de uma bolha que surge em 2019. Com a mudança do mercado no Google Ads. Daí entrou essa pandemia, um pouquinho antes da pandemia, mas é mais ou menos isso aí, que é o fundo de funil, né? Sim. A estratégia fundo de funil, aí precisava muito clonar página naquela época, né? Hoje, desde aquela época, precisa Pra cá, né? Exato, clonar mudou o mercado. páginas, depois criar pré-sell. Então aconteceu, daí o Superlinks ele veio com a ideia de ajudar esse público, né? Direcionado ao público do Google Ads, que também é um público que diferente do blog, né? Perfeito. E foi, né? A gente começou a ver, ó. tem É um mar um oceano azul. Entendeu? Não tinha ninguém. A gente fomos os primeiros com ferramentas aí. Desse nicho. Nesse nicho. E depois aí surgiu o Super Pre-Sell também. E daí foi surgindo só ferramentas pra isso aí. É o que mar azul foi. que a gente viu, entendeu? E olha que interessante ver a jornada, né? Disso tudo sendo criado, esse pensamento, as oportunidades que vocês começaram a enxergar dentro do mercado. Não é à toa que hoje a Nodes tem aí mais de 15 mil... 15 mil ferramentas? Mais de 15 ferramentas. 15 mil Não, ferramentas, calma. tudo bem. É que eu ia falar os 100 mil aí que combinou. Mais 100 mil clientes. Mas É é muita muita coisa. gente. É É muita muita gente. coisa. Vocês criaram algo absurdo. Olhando para esse caminho que vocês desenvolveram o software, quais foram os desafios, né, que vocês enfrentaram em... Tá, eu tenho tanto conhecimento sobre o mercado e agora eu vou criar algo novo sobre isso. Quais desafios entre trazer isso para um software, para uma ferramenta em si? Assim, a primeira coisa é o conhecimento que nós temos, a gente tem que adaptar para a necessidade que existe dentro daquele mercado. Ou seja, não pode entregar tudo o que conhece
A gente tem que entregar aquilo que é necessário para ali. Legal. É. Um momento ideal, né? É, exato. E as coisas vão ser... É tal coisa. As ideias... A Nodes, ela não surgiu totalmente formada. A ideia vai se construindo. Então, os produtos foram surgindo à medida do que a gente foi vendo as necessidades e foi desenvolvendo e vendo como estava a ser a recepção do cliente, né? Então, a gente foi construindo os produtos e foi adaptando. E hoje em dia é assim. Exato. Assim, a gente hoje em dia tem uma ideia muito mais clara do que é que vai ser o próximo ano. A gente já tem tudo estruturado, os projetos todos em desenvolvimento, alguns já concluídos. A gente tem uma ideia clara, mas obviamente vai sempre havendo um ajuste, né? Sim. Porque o mercado está constantemente a mudar. Então a gente tem que estar sempre... Tem que ser adaptando a isso. Não Né? é sempre em cima da dor do afiliado. É, exatamente. O afiliado, às vezes, ele não sabe que ele tem uma dor, mas ele nem imagina. Mas a gente vai ali e já vai num evento, a gente tá em algum evento, algum lugar que tem muito... Ou no próprias ideias dele. Como é que pode fazer isso aqui de forma automatizada? Como é que eu posso fazer? Porque antigamente, por exemplo, a clonagem. A clonagem é um processo de copiar o código, colocar e fazer todo um bolozinho. É complexo para o iniciante. Né? Para o iniciante, para mim é fácil, vou lá, clico, né? Mas para o iniciante, não. Então a gente, opa, é possível fazer isso aqui? É. Então, vamos criar. Pum, simplificou. Então a gente está olhando todo momento o que a pessoa tem que fazer de forma manual. Olhou o manual, vamos criar. Já que você falou isso, é exatamente sobre isso que eu queria tocar. Talvez tenham várias pessoas, centenas de pessoas que estão ali do outro lado assistindo, que são familiares e são seus clientes, ou são afiliados que talvez estão precisando de algumas dessas soluções. Então, quais são as dores do afiliado que vocês buscam resolver com as suas tecnologias? Boa. São várias fases. A primeira é parte da escolha do produto, né? Certo. Porque um afiliado tem que escolher um bom produto. Um produto que vai trazer ROI, não é? Ninguém quer estar a investir, a criar um anúncio, a colocar todas as energias, no final vai anunciar e o produto não vende, não existe procura. Então essa é a primeira dor, em que nós temos uma ferramenta exatamente que faz isso e coloca por ordem, consoante a plataforma, quais são os melhores produtos que ele pode chegar lá e começar a promover. Tá? Ou seja, não é uma coisa garantida, estamos a falar de probabilidades, não é? Existe uma probabilidade muito maior deste produto resultar em venda do que o produto Y. Então a gente tem essa ferramenta. A segunda tem a ver com mais uma parte técnica, que é a criação de páginas. Que é um desafio Que é uma grande. das coisas que o Fábio estava a falar, clonagem. Clonagem é o quê? É a pessoa pegar na página do produtor e colocar no domínio dele. Isso porquê? Porque hoje em dia, uma pessoa para anunciar no Google, ela não pode usar o domínio do produtor. Tá? Porque isso pode bloquear a conta, vai entrar até para numa... pegar dados fica um pouco mais complicado. É mais restritivo em termos de Não, estratégia. o Google não passa, né? No Google não passa. Não vai passar. E depois também tem a questão do leilão. Se toda a gente usar o mesmo domínio, vai acabar por ficar mais caro o clique. Então pronto, é uma questão de estratégia utilizar o domínio próprio, por isso clonar a página. E então temos essas ferramentas, que é o Superlinks e o Super Pre-Sell, para anunciar lá fora, não é? Para ganhar em dólar. Então tem que usar o Super Pre-Sell, que tem a ver com a criação de uma página Pre-Sell, e a gente utiliza inteligência artificial para fazer essa criação, em que faz a leitura da página do produtor e depois recria uma nova página na página no domínio do afiliado, recria uma página com informação do produto que ela quer promover. Então aí pode anunciar e a pessoa, ao clicar, vai na página e é redirecionada para a página do produtor depois. Então isso também é feito. Legal. Sempre uma dor, né? E assim, as nossas ferramentas é o mais simples possível. Só para terem uma ideia, a criação de uma página com uma ferramenta nossa, a pessoa chega lá, copia o link, cola o link na nossa página e salva. É isso. Gerar. Tem que e ela gera a página. É a coisa mais simples que existe. Então a gente quis sempre trazer essa facilidade. E por outro lado, é a criação do anúncio, que nós também temos com a mesma ferramenta que faz a seleção dos produtos. Também cria um anúncio de forma automática. Ou seja, a necessidade da pessoa ter que ser um gestor de tráfego hoje em dia, para mim, não me cabe na cabeça, porque existe inteligência artificial, existe toda uma tecnologia que pode fazer perfeitamente isso e criar uma campanha para o afiliado tranquilamente ali. Sim. A poucos minutos. Então é a diferença entre ter que comprar um curso, demorar ali 2-3 meses para aprender alguma coisa e depois aplicar, entre o chegar lá. Obviamente é preciso ainda ter conhecimento e é bom ter o curso para ter algumas noções básicas, mas a velocidade de aplicação é completamente diferente
do que fazer tudo na unha, tudo na mão. É um básico bem feito, né, no final das contas. Você não precisa ficar inventando tanto, assim, Porque às vezes as pessoas, elas querem fazer tudo muito complexo. E no final, o fácil funciona também, né? O Quantas vezes a gente simples já viu isso? funciona. Meu Deus do Nossa, céu. demais. As pessoas, elas se perdem justamente nisso, né, no mercado como um todo. Olhando hoje para as estratégias de vendas, como é que elas funcionam em relação à ferramenta da Nodes? Legal. Boa. Nossa estratégia de vendas hoje é através de conteúdo, né? O normal, mas a gente investe muito em anúncio. Legal. Direto, né? O anúncio é também. E boa parte também afiliados. Como a gente trabalhou muito com como afiliado, eu, Carlos, trabalhando muito com afiliado, a gente sabe a real importância do afiliado. E é muito importante o afiliado, né? Sim. Então, a gente tem uma base de dados bem grande de afiliados, né? Até mesmo... A última vez que eu vi... 30 mil. Estavam uns 30 mil. Gente... E imagina furando a bolha de cada um deles. exatamente, Bruno. Então é bastante afiliados, né? E a gente investiu bastante nisso também de conversar. E fazer parceria. Fazer parceria. Vamos conversar com essa pessoa. Vamos lá, vamos conversar. Conversamos com ela e alinhamos com ela. E como umas ferramentas matavam um problema de uma bolha bem específica, que é o Google ADS, né? Então, muitos donos de curso, a gente conversava com ele e falava, testa aqui, o que tu acha? Às vezes sempre... O cara testava e... Nossa, aqui é magnífico. É isso eu que eu estava a preciso. fazer tudo na mão, em levar meia hora, 1 hora a fazer uma coisa, chegava na nossa fome e fazia 1 minuto. Então, Isso ajuda ele, né? Ajuda nós e ajuda ele, porque daí o cliente consegue ter resultado mais rápido. Sim. Total. Né? Por exemplo, tem uma das nossas ferramentas que é a Super Pre-Sell, para criar uma página Pre-Sell, que é uma página que antecede uma página de vendas, dentro do curso, normalmente levava a pessoa para aplicar aquilo, levava 4 dias, 5 dias, às vezes uma semana, dependendo da pessoa, levava um mês. usava o né? ornamento. O tempo da pessoa, né? Hoje não, qualquer um que pegar o link, pegar o link, saber copiar e colar, ele vai desenrolar. Então, os donos de curso, afiliados, falaram, caramba, é isso aqui. Essa é uma parceria E daí a gente ganha-ganha. começou... Então a gente ganhava. A gente fez essa Nós, parceria muito. o produtor e o cliente. Sim. E daí foi... Agora, por favor. Eu só ia perguntar se dentro das estratégias de vendas, quando a gente olha para Nodes, existem planos? Como é que funcionam? Como é que surgiu a ideia dos planos, se eles existem? Sabe, o plano mensal, o plano anual, como é que vocês precificaram ele? Como é que isso acontece? Aqui, na parte dos planos, a gente sempre tentou deixar... Porque, assim, é muito topo de funil, não é? Quem está a iniciar. Então, o poder de compra das pessoas é mais baixo. Então, a gente sempre teve aquele pensamento de deixar acessível, né? Para toda a gente poder iniciar. Então, os nossos preços são extremamente acessíveis para a pessoa poder iniciar. E outro ponto que a gente sempre teve é não envelopar tudo num único produto. Perfeito. Por quê? Porque a pessoa pode não precisar de tudo. Pode só precisar de por exemplo, de uma pre-sell para criar a pre-sell e não precisar de já ter o conhecimento para criar os anúncios, não precisa do GoHex, por exemplo. Então, assim, a gente separou. Obviamente, nós temos planos em que ela pode comprar num pacote só e compra com desconto, mas a gente separou ao ponto de quê? De poder facilitar e a pessoa não ter coisas a mais e nem pagar por coisas que nem vai usar. Legal. Isso demonstra muito maturidade de mercado. Eu já contei aqui algumas vezes, mas quando eu tinha minha empresa de intercâmbio, a gente lançou um curso online para fazer com que as pessoas conseguissem bolsas para jogar fora. No caso que eu fiz, né? Então, fui ser estudante atleta. Você recebe uma bolsa para fazer uma faculdade nos Estados Unidos, sendo atleta da universidade. A gente fez o melhor curso. A gente falou, nossa, esse é o melhor curso do planeta, não é do Brasil, é do mundo. Tem tudo que o cara precisa. Como tirar o visto, o número dos treinadores, o modelo, tinha tudo. Tudo que o cara precisava para sair do zero e viajar para os Estados Unidos com a bolsa, tudo garantido. Quando a gente botou no mercado, as pessoas não estavam prontas para tanta coisa. E aí que a gente entendeu, depois que o processo passou, é que quando você tá no meio da maré, é complicado enxergar, mas depois que passou, a gente olhou para trás, a gente falou, cara, a gente poderia ter feito um produto para visto, um produto só para contato com o treinador e negociação, um produto para escolha de universidade, quebrar ele, e a gente poderia fazer uma progressão mais clara desse cliente. No final, a gente... E ajuda ao cliente, e muitas das vezes acaba aquele cliente que tem uma dor inicial e que não sabe que tem as outras dores, compra o primeiro e depois acaba por comprar os outros. Automática. E a gente pode precificar de tal forma que, ou seja, como produtor acaba a ganhar mais porque divide e separa do que se colocar num só. Imagina minha dor ouvindo essa lágrima descendo, cara. Foi 2019. Então a gente era pouco maduro, um monte de jovem empreendendo, mas a gente olha pra trás e fala, nossa,
Como a experiência faria que diferença? você fala- Isso foi algo que eu aprendi lá em 2010. Olá! Olha isso. E é que fala, são as pequenas vitórias, né? Sim. Vai dando pequenas vitórias, né? Então, ou seja, a pessoa vai, cria lá progresso. Agora precisa do próximo passo. E que legal que você trouxe essa visão voltada para infoproduto, porque essa conversa, por mais que a gente esteja falando sobre tecnologia, se as pessoas que estão ali em casa podem ter, às vezes, realmente um info, eles estão olhando assim, tá, o que eu posso aprender de uma conversa onde as pessoas estão falando sobre tecnologia, sobre ferramentas num todo, é exatamente isso. É. Pegar nos detalhes, sabe? É você solucionar uma dor e criar uma nova. Essa é a premissa de quando você tá querendo construir uma esteira de produtos num todo, né? E é só esse insightzinho. Voltando para a parte que a Bruninha trouxe agora há pouco, né? Como é que vocês vendem essa ideia? Eu queria explorar um pouco mais disso, porque na maior parte das pessoas que nós conversamos, elas vendem infoprodutos. Então, o que é que difere para vender um SaaS? Por exemplo, vocês falaram, a gente usa bastante anúncio. Mas isso é um funil perpétuo que está sempre, todo dia vendendo? Ou vocês fazem picos de lançamento em momentos específicos? Qual é a estratégia por trás de vender esse software, além da produção de conteúdo, sabe? Legal. Exatamente os dois. A gente usa Simultâneo. Os dois. A gente está sempre produzindo conteúdo, fazendo anúncios, está sempre vendendo de forma perpétua, conjuntamente com os afiliados, né? E fizemos lançamento de novas ferramentas. Tipo uma Black Friday, ou uma novidade. Isso, ou um plano maior, né? Um plano, por exemplo, a gente tem alguns planos que a gente, de repente, pega uma ferramenta, vamos supor, a gente tem hoje algumas ferramentas que são os carro-chefes principais, né? Que a gente vê que para o nicho, a gente fala assim, caramba, isso aqui, o cliente já está consciente, ele precisa, então vamos fazer um plano na Black, por exemplo, vitalício. Exemplo, né? A gente fez isso antes da Black, no caso, né? Fez um plano vitalício das 4 ferramentas que são principais para afiliado, que ele precisa ter dentro do nicho. Ele, digamos assim, é obrigatório, não tem como, né? E daí a gente fala assim, essas 4 ferramentas vitalícias para daí e fizemos essa ação de lançamento. Ou, muitas vezes a gente faz lançamentos mesmo de novas ferramentas mesmo. Legal. E aí, que casam, né? Ultimamente o que a gente tem feito mais é como... O SaaS tem que estar em constante... O mercado está em constante evolução. A gente está em constante atualização. Então, a gente aproveita as atualizações mais significantes e a gente faz um lançamento com essa atualização. Entendi. E aí fazemos um desconto, não é? Para a pessoa poder adquirir naquela... Porque trazemos coisas novas, né? Funcionalidades novas e aí a gente aproveita e vai fazendo... Esse lançamento. Sim, mas a maior parte do tempo é perpétuo. Sempre com anúncio constante. Anúncio, conteúdo, e-mail. A gente trabalha bastante com e-mail. Legal. Né? E-mail, anúncio, Ainda com conteúdo. e-mail, que interessante. É porque a gente traz os princípios lá de trás. Porque o perfeito. e-mail em 2014, 2015... Na verdade, não. Ele continua sendo o rei. Só que a bolha... Muita gente está envolvido numa bolha que fala assim... as redes sociais, Instagram... Né? Mas os princípios... É assim... O e-mail vem e daí, a momento, matam ele. Aí daqui a pouco passa aquela geração... Não é que eu deixe funcionar. Exato. Perfeito. Revive. Ele sempre tá lá. Sim. Né? Eu acredito que é a mesma coisa que um blog. A gente nasceu com blog, por exemplo, no meu caso, com blog, aí chegou um momento que parou. Né? Mas pro meu nicho, naquele momento, parou. Mas tem outros nichos que Não, vídeo ano passado o blog explodiu. Sim, não, De esse novo. ano a gente tava conversando com a Chris Franklin Foi esse sobre ano. blog. Eu pensei E que foi ano passado. quantas pessoas ainda não estão ganhando E ela tava com fazendo uma blog? grana com blog. Então, assim, ainda tem o espaço ali, ele ainda a existe. bolha que, no caso, nós entramos em outra bolha, né? Verdade. Sim. E daí muita gente fala assim, não, mas isso aí é passado, né? Porque, não, mas é que é passado pra quem tá na bolha agora dos anúncios, né? E uma coisa que as pessoas precisam entender, por exemplo, as pessoas falam assim, mas qual é a maior rede social? Eu falo, a maior é o YouTube. Por quê? Pra mim, ela é a rainha das redes sociais. Porque ela é a mais consistente ao longo dos anos. Você olha o YouTube hoje, 10 anos atrás, é muito próximo do que ele é hoje. O que você vai ver diferente? Um pouco. Tem Reels, os Shorts, eles não tinha antes, mas a lógica da plataforma é muito semelhante. Instagram, 3, 4 anos atrás, era outro lugar. Facebook é outro lugar. Então, aquele que se manteve ao longo do tempo, geralmente, esse é o rei. Não necessariamente ele vai estar sempre no topo, mas ele está sempre lá. E isso é o e-mail. O que é que eu ouvia do e-mail? O e-mail é você construir um terreno para você. Porque a qualquer momento o Facebook e o Instagram ele vai mudar as políticas. Mas o e-mail, 10 anos, 20 anos atrás, era a mesma coisa que hoje. Então, se você tem uma lista de e-mail, esse é o maior ativo da sua empresa, provavelmente. Porque você sabe que os seus seguidores a qualquer momento podem ir embora, mas a sua lista de e-mail vai estar lá para você. Né? Perfeito. Então, exatamente. Exatamente isso. Olhando para todos esses anos de mercado digital, empreendendo, foram processos sendo criados, aprimorados. Qual a parte mais difícil em ser empreendedor?
Nossa, assim... tem algumas bem difíceis, né? Mas os impostos hoje em dia também... Sim. É porque sempre quando você sai de um nível e vai pro outro, as dificuldades, elas ficam... Sabe, você consegue ver outra dificuldade, outra naquele nível, não era tanto. Quando você já tá no 8º, o 7º parece que é fichinha, sabe? Os problemas continuam lá, eles só vão mudando. Só vão mudando, né? Mas eu não vejo com muitas dificuldades, assim. Fora mesmo o impostos que eu vejo, que é um sócio que a gente não né, um sócio invisível que mas eu acho que a gente consegue, não teve assim dificuldade. A dificuldade que eu acho pessoal é a consistência. A consistência. Boa. Legal. Boa. Ou quando começa a ver o resultado, porque daí dentro porque às vezes tu começa a ver o resultado e tu começa a ter resultados, ali tu tá trabalhando às vezes 12, 18 horas por dia, aí o resultado vem. Porque eu vi essa frase aí esses dias, o trabalho ele devolve, né? E realmente o trabalho devolve. Então, só que no momento a gente naquela zona de naquela parada, assim, e vamos, né? E daí quando dá aquela parada e... É que a zona de conforto é um lugar quentinho, gostosinho, só que ela também te deixa estagnado. Então é o momento de você sempre estar olhando o que eu posso fazer pra sair daqui. Pra ir pra uma zona de desconforto onde eu posso crescer muito mais. Exatamente. Então o desafio maior é nós mesmos, né? É contra nós, a nossa luta interna, né? Consistência, né? Legal. No final das contas é isso mesmo. Vocês vivem uma realidade que é dentro do mercado digital, mas é muito diferente da maioria. Porque enquanto a maioria vende informação, infoproduto, vocês vendem um software, uma ferramenta, né? Então, até mesmo desenvolvimento empresarial, é uma empresa que dá para você desenvolver equity, vender com valuation. É outro jogo, né? Você criar um software e você criar um info. No caso de vocês, onde é que vocês encontram ou enxergam a Nodes daqui a 5 anos? O Carlos já olhou ali para cima e falou, nossa, são tantas possibilidades. Eu vejo assim com... Assim, a gente tem, muitos planos, né? A gente vê com muitas oportunidades, ainda mais agora com a inteligência artificial, né? Abre muito esse leque, né? Mas eu vejo ela crescendo muito. Porque a gente tem bastantes planos, já para o próximo ano, tem bastantes planos que eu vejo já assim a triplicar ou quadriplicar a dimensão. Porque é um mercado muito ainda aberto, muito... É um oceano azul ainda, né? É um oceano azul, não é igual curso. Uma das grandes vantagens que a gente viu é que todo mundo parte pro curso. Todo mundo é o caminho mais fácil. Já na altura, quando a gente ia aos masterminds do pessoal, etc., e o pessoal dizia, você tem que fazer curso, não sei o quê, tem que ir ao curso. A gente não sabe. Persistiu. A gente até, em algum momento, fez curso, porque facilitava até mesmo a pessoa entrar pro SaaS, né? Então, no curso, a gente vai falar ali e ela entrar pro SaaS. Mas não é numa de ganhar dinheiro com o curso. A ideia nunca foi isso. É uma de informar e instruir a pessoa e ela conseguir entender que aquela é a dor dela e esta é a forma de a resolver. Até porque e se aí olhar a gente vem do SaaS. Sim. Até olhar assim, quando eu fui parar para olhar assim nos cursos, né? E eu, como eu fazia bastante curso, ensinava as pessoas também a fazer alguma coisa, ganhar dinheiro, Facebook, né? E daí existe um mercado que cresceu muito, muita, digamos, competição pela mesma pessoa, pela mesma atenção. E a ferramenta, normalmente para te criar uma ferramenta precisa ter um conhecimento. Tem que ter ser um programador, né? Então isso aí já filtra muito. Então até hoje ainda é assim. Claro, a inteligência artificial facilitou um pouco, tudo mais, mas precisa ter um conhecimento. Então isso eu olho como um mar azul. Então olhando para isso aí ainda, com a inteligência artificial eu vejo muito crescimento. Muito até mesmo que os próprios cursos, né? Eu consigo dizer assim, né? Legal. Acho que a gente acertou. Acertaram demais, né? À toa vocês estão aí com tanto resultado, né? Olha só, ano digital, conseguiram se perpetuar de uma forma incrível, criaram algo que realmente tá perpetuando a longo prazo, né? Verdade. Algo totalmente saudável dentro do mercado digital. Que papo, hein? Papo fácil, mas não acabou, porque... Não acabou, temos agora um momentinho mais contraído do nosso podcast. É o bate-bola, jogo rápido. Animados? A hora da verdade. Explica pra eles, meninos, funciona assim. A gente vai jogar perguntinhas pra vocês, papum, numa velocidade, pra vocês responderem nessa mesma velocidade com uma palavra ou até mesmo uma frase. Combinado? Tá. Ok. Você começa. Vou começar. A maior competência de um empresário. Consistência. Consistência. Eu tava a pensar isso, mas não queria ser repetitivo. Uma estratégia que colocou dinheiro no bolso de vocês.
focar na dor do cliente. Boa. Ó, mais uma. Foco ou velocidade? O que vence? Foco. Cara... O foco. Mas Ok, eu gosto ok. de velocidade. Só eu que gosto de velocidade. porque a velocidade pode... Eu vou dizer porque é que eu escolhi Vai o lá. foco. A velocidade, ela pode ser curta. E uma armadilha, se for no lugar E o correto. foco é longo. A velocidade pode ser o coelho, né? E a Velocidade pode ser faz o aqui, carro, depois pode ser paras, o lugar. acabou. E tem aquela Morreu. coisa também, ó. Se eu for veloz para o caminho errado... Então, Acabou. Não é? Matou tudo. É verdade. Uma habilidade que vocês acreditam que todo mundo deveria desenvolver ao entrar no mercado digital. certeza, persistência. Sem dúvida. Persistência? É. Então, perfeito. O maior aprendizado em 17 anos de mercado. O Tiago está a querer dar ali alguma... Sopra. Assim, na minha visão, são as conexões. Tiago falou Ah, que, network, segundo ele, as network, conexões. network. Legal. Boa, Thiago. Realmente, faz toda a diferença. Concordo. Conexões. O que vocês olham no mercado de SaaS que faz toda a diferença pro negócio de vocês? Talvez até por exemplo, hoje nós temos uma funcionalidade na QIFI que é o One Click Buy, que a gente observou da Amazon, modelamos e utilizamos, e uma parte relevante do faturamento dos nossos clientes vem dessa ferramenta. Eu diria subscrição, não é? Legal. Subscriptions. Legal. Seria assinatura. Boa. Faz diferença. Porque a gente não tem que estar a fazer sempre novos clientes. A gente só tem que manter o cliente preso lá Sim. no facto de a nossa ferramenta é tão boa e ele não consegue viver sem ela que ele vai sempre manter-se Perfeito. lá e manter a subscrição. Evitar o churn, né? O famoso. Famoso! E pra finalizar com chave de ouro, eu também quero ouvir a opinião do Tiagão. Se vocês tivessem 10 minutos pra conversar com qualquer pessoa, quem vocês escolheriam? Com qualquer pessoa. Não precisa ser do digital, mas uma Ok, pessoa né? que seria valioso pra vida de vocês conversar com essa Elon pessoa. Musk. Legal. Sabe, eu vou dizer Fernandão do Inter. Não. Eu queria, se tivesse 10 minutos... 10 minutos só. Bastante tempo. Eu queria falar com Jesus. Que incrível. Eu falo que Tá, eu sempre Não, volto. ela não sempre tem vem. jeito, Porque é não o tem maior jeito. empreendedor que existiu na face não da tem Terra. Ele jeito. pegou 12 improváveis e fez... A gente lembra até hoje o nome de cada um dos apóstolos. Total. Então, assim, Jesus seria aquele que eu queria conversar. E 10 minutos seria... Seria o suficiente. É né? verdade. E pra você, Thiagão? Vai lá, Thiago. Vivo. Então, Flávio Augusto. Flávio Legal. Augusto. E Bruninha, depois desse episódio gostoso, chegamos à reta final. É o nosso momento agora Mas de não doces, acabamos. né? Não acabamos, temos Porque o que nós temos agora? presentes. Presentinhos pra vocês. Mimos. Olha aí. Inclusive, a gente vai ter que tirar uma fotinha com você, porque você não tem fotos no seu perfil pra gente dar uma O caneca. cara é muito low profile, cara. Você é low profile. A gente não conseguiu aqui tá fazer sua uma canequinha, caricatura aqui é sua. Opa. Só que vamos Mas- conseguir agora, porque vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto e vai chamar uma caricatura. Inclusive, Cara low profile. Mas tem uma caricatura. Mas sabe que esses Thiago. dias eu tava dando uma Nossa. renovada no Instagram, por isso que você não tinha foto. Olha aí, por isso você tá aqui no Geekcast, que agora vai renovar. Tá vendo? Pode deixar que agora a gente É já tem umas isso. fotos. Eu tirei todas as Não tem fotos. isso. Mas vai chegar uma canequinha em sua cara. É verdade. Perfeito. Com uma xícara de caricatura. Aí. Aproveita e já posta a foto com ela, porque no Com próximo certeza. Geekcast a gente pega os dois juntos, entendeu? E bota aí. Perfeito, Mas perfeito. brincadeiras à parte, esse presente é para agradecer a presença de vocês, pela parceria com a nossa empresa também. Tenho certeza que a galera vai adorar esse episódio, não só por entender mais de mercado digital, mas até de um modelo de SaaS, que é algo que foge um pouco até do que a nossa audiência costuma fazer. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que a galera vai querer continuar acompanhando vocês. E definitivamente anote-se, então deixa aí as redes sociais, vai aparecer na telinha pra galera seguir. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. E as redes sociais? As redes sociais é equipe.nodes. Boa. Equipe.nós. Isso. Show de bola. Guys, muito obrigado. Tamo juntos. Foi um podcast Foi um prazer. incrível, Muito obrigado, valeu viu? demais. Tamo junto. É, tamo junto. E Bruninha, conta pra eles agora, quem ficou com a gente até o final, o que é que eles têm que fazer? Que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica. Comentário, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá! Ô Marcello, Olha só. aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo episódio, é um compromisso e nós vemos todos vocês lá. Boa. Tamo junto. Uhul! Valeu, Tchau, tchau!